O Justiça e Trabalho está de volta, conversando hoje com o ministro Cláudio Brandão. Ele esteve em Natal participando de um congresso internacional de direito do trabalho que discutiu, sobretudo, o trabalho escravo contemporâneo em todos os seus aspectos. Ministro Cláudio, dentro do que conversávamos há pouco sobre essa nova postura que é exigida do Poder Judiciário, do magistrado, do juiz, de que ele não pode apenas contabilizar os mortos ou tentar reparar o prejuízo causado por um acidente ou por uma situação degradante na relação de trabalho. Como é que isso se pode dar na prática? O juiz vai poder, por exemplo, entrar numa empresa e fechar a empresa que está desobedecendo a lei ou ir num canteiro de obras, por exemplo, e paralisar a obra? Nós temos que entender que o juiz ele não é o protagonista, ele não executa a ação, ele decide. Agora, o Estado, obviamente tem instrumentos que fazem com que a decisão seja cumprida. E me refiro especificamente à interdição de obra, por exemplo. Se o juiz está diante de um caso provocado, portanto, porque é necessária a provocação, em que a lesão é continuada, ele está diante de uma situação em que o trabalho continua sendo degradante, ou não há, por exemplo, onde o risco de acidente permanece, ele pode, a lei permite isso, me refiro ao artigo 4.001 do CPC, que quer destacar, não é uma norma de processo do trabalho, de processo civil, portanto, é muito mais, o seu amplo espectro de atuação perpassa também pela esfera trabalhista, ele pode se valer dessa norma e deferir até de ofício, determinar até de ofício, melhor dizendo, uma medida que evite que o dano continue a acontecer. Isso é que é o cerne da chamada tutela inibitória. Aquela decisão que o objetivo é assegurar a proteção que o Estado dá a um determinado ato, a fim de que que o Estado dá a um sujeito titular de um direito, a fim de que essa conduta não se repita, não ocorra, ou se estiver ocorrendo, que faça cessar. Isso, por exemplo, é muito comum nos casos de norma de saúde ocupacional. Se o juiz está diante de um processo em que a prova dos autos revela, com segurança, que uma empresa continua descumprindo uma norma de saúde ocupacional, ele pode não apenas deferir a reparação dos danos já ocorridos, específicos de um caso ou de dois, mas tomar uma posição da hora para frente. Impedir, fazer cessar esse dano, a ocorrência dessa lesão. E, obviamente, isso poderia, em casos extremos, até determinar a interdição de obra ou interdição de um estabelecimento, enfim, aqui na sua acepção mais ampla. Isso é a postura proativa, porque a lei lhe dá essa possibilidade de agir até de ofício, ele não depende de provocação. O que a lei diz é, o juiz pode deferir de ofício, determinar de ofício, qualquer medida que objetive alcançar o resultado prático do processo. Ou seja, e o que é resultado prático? É sair da dialética, da discussão processual e para o mundo da vida. Isso significa, então, que o juiz não pode se limitar a falar das provas nos autos? Ele precisa ter uma visão maior para compreender o que está sendo dito ali no papel e a correlação daquele fato narrado ali com a realidade? Nós não podemos deixar de destacar, porque isso é muito bem claro, muito bem dito, que a prova é fundamental. O juiz não pode deixar de fundamentar a sua decisão nunca, porque isso é garantia da cidadania brasileira, até em face do próprio Estado. O juiz, ao decidir, tem que dizer no processo onde está o fundamento para adotar aquela conduta. Provado o fato, ainda que seja de forma indiciária, que é a partir da qual um fato conhecido faz supor que um outro venha a existir, ele haja proativamente. Mas sempre, primeiro, em elementos de convicção que estejam nos autos e, segundo, fundamentando a decisão. E fundamentar a decisão é dizer onde no processo há elementos que lhe permitam extrair aquela conclusão em face de outras tantas que poderiam também ser extraídas. Não é um fato isolado em si. Agora, ministro Cláudio, essa discussão sobre trabalho escravo e até a formatação, a criação, a instituição no Brasil da chamada lista suja com o nome de empresas que praticam, direta ou indiretamente, o trabalho escravo, antes era algo impensado. Hoje ela já é uma realidade. Nós já estamos avançando até para um aperfeiçoamento desse conceito com a PEC do trabalho escravo. É evidente que esse não é um caminho fácil. Esse não é um caminho, a gente não trafega no asfalto novo, né? É uma estrada difícil, cheia de obstáculos. Mas qual é a leitura que o senhor faz hoje? Nós estamos conseguindo seguir nessa estrada? Eu vejo de forma positiva. Eu acho que os avanços trazidos nos últimos anos, e a lista suja é um exemplo disso, mostram esses avanços uma tomada de posição do Estado brasileiro, em primeiro plano,
sociedade como um todo, embora com os buracos desse asfalto da vida, dessa estrada da vida que nós reconhecemos existirem, naturais, né? Mas eu acho que é uma tomada de posição nesse aspecto. A lista suja, a não concessão de financiamento bancário, bancos oficiais, a essas empresas, é um ponto importante. E até de bancos privados, né? Tem bancos privados que já têm levado em conta na análise do crédito para os seus clientes se eles estão ou não nessa lista. Sim, os chamados, os bancos privados que assim agem estão adotando a postura socialmente ética, que é fundamental. Nós sempre defendemos a ideia de que uma empresa não é somente a produção de riqueza para quem é o seu proprietário. A riqueza que ela produz também deve se revertir para a sociedade na qual ela está inserida. E os bancos também têm estão nesse contexto. Então, me referi aos bancos oficiais porque eles estão na lista como recebedores na portaria dessa lista de empresas. Mas, obviamente, que um banco privado que assim age está dando uma função social à sua própria atividade econômica. E que bom que isso esteja acontecendo, porque mostra que, mesmo explorando a atividade econômica, eles estão agindo de forma coerente com o universo social no qual eles estão inseridos, o que, aliás, eu vejo de modo muito positivo. Não apenas isso, a lista em si, mas o Grupo de Ação Móvel, que é uma outra grande conquista de órgãos de Estado, que de forma coesa, concertada, estão agindo lá onde o problema está. A partir de denúncias, agindo cada um na sua esfera de atuação, a polícia para permitir o acesso, o auditor fiscal do trabalho para identificar a infração a normas de saúde ocupacional e direitos mínimos que não são reconhecidos, lavrar o auto de infração, ou o Ministério do Trabalho para defender essas pessoas do ponto de vista da ação por direitos difusos, individuais, homogêneos, etc. E a Justiça, enfim, para receber, claro, ela não protagoniza a ação no Grupo de Ação Móvel, mas ela tem um papel coadjuvante que vai, nela que vai desaguar a ação que vier a ser proposta. Então, o Estado atuando de maneira coesa. Ministro Cláudio, mas em relação específica à PEC do trabalho, percebemos que durante a votação da Câmara, passou tudo lindo, tudo maravilhoso, e sempre se viu nas entrelinhas a esperança, o Congresso vai reparar os excessos, o Congresso vai corrigir uma possível falha que tenha acontecido, o Senado vai corrigir uma possível falha disso que a gente possa, de algum excesso que a gente possa ter cometido aqui. Foi meio que uma operação Pôncio Pilatos, né? Eu aprovo, saio na foto, lavo a mão e coloco para o andar de cima. O relatório do senador Luiz Nunes Ferreira, que é favorável à aprovação da PEC, traz no seu texto algo bem interessante, um relato que Sua Excelência faz, do debate havido na Câmara, em que vários partidos, vários despartidários manifestaram o seu apoio ao projeto, mas ressalvaram que deveria haver algum excesso a ser podado pelo Senado. E alguns, até de maneira veemente, chegaram a afirmar que era necessário corrigir um verdadeiro crime de lesa pátria, a aprovação com o texto atual da PEC. Fundamentalmente, o que se quer definir o que é trabalho escravo, o que é trabalho degradante na sua essência. O que revela, esse relatório, que o debate ainda vai ser longo e, mais do que longo, vai ser acalorado. Porque, de um lado, há uma preocupação com os excessos e, de outra, a preocupação em definir um texto legal que dificilmente sairá de um consenso, porque é difícil ter um texto que procure estabelecer, numa casuística que é impossível de se definir previamente, o que é trabalho degradante. Assim, em toda a sua extensão. Porque não é. A criatividade humana, a vivência social, as relações interpessoais, elas são muito mais ricas do que a mentalidade pode previamente estabelecer ou prever. Então, jamais haverá, na minha opinião, como se definir com toda a sua inteireza o que é trabalho degradante, porque a essência do trabalho escravo é trabalho degradante. Então, ministro, por isso que eu acho que o debate vai ser longo e acalorado. Ministro, nosso tempo já está acabando. Por falar em debate longo e acalorado, o senhor está chegando ao TST depois de uma trajetória, uma vida inteira dedicada ao estudo do direito, dedicado também à atividade, o senhor começou como servidor da Justiça do Trabalho. Com muito orgulho. E chega agora à condição de ministro. Está levando para Brasília a régua e o compasso da Bahia e a sabedoria do povo sertanejo para ajudar a dirimir essas dúvidas e fazer com que a justiça avance um pouco mais? A minha condição de sertanejo é sempre lembrada por mim. Meu avô era vaqueiro, eu nunca me esqueço disso. Porque eu acho que eu tenho sempre me lembrar de onde eu vim e para onde um dia eu certamente voltarei. E é bom que eu sempre tenha esse pensamento presente. Um colegiado, como é o Tribunal Superior do Trabalho, formado por eminentes ministros, das mais respeitadas autoridades intelectuais, morais, éticas e de atuação no judiciário brasileiro, eu chego para somar.
Eu chego com a ideia de que vou contribuir nesse universo que é um colegiado rico como é o TST, e reconheço esse tribunal a importância que ele tem no contexto da interpretação no Brasil das normas do trabalho. Eu chego para somar, para ser mais um a contribuir com as suas ideias, respeitando a dialética que é natural nos colegiados, né? Ninguém tem a verdade unívoca, a pluralidade de ideias, a diversidade de pensamentos é que se constrói a ciência, não se faz a ciência de respostas, se faz de perguntas. Eu chego como mais um para trazendo a mais minha... um para perguntar? Para perguntar, trazendo a minha régua, o meu compasso, pequenos, é verdade, que a Bahia me deu e que eu espero poder sempre ser útil, serem úteis a régua e o compasso para construir um bom direito. É o que eu quero. Ministro, obrigado. Foi muito bom ter conversado com o senhor aqui no Justiça e Trabalho e volto sempre a Natal. Sempre que possível estarei aqui. Um abraço. Bem, amigos, por aqui nós ficamos com Justiça e Trabalho. Você acabou de ver uma entrevista com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, onde ele nos falou sobre o trabalho escravo contemporâneo. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 4006 3081 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. A você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia e nos encontramos no nosso próximo programa. Até lá!